E devo dizer que tem mais um sorteio ainda hoje de uma coisa que vocês não acreditam que tá aqui na minha frente, que é uma coisa do outro mundo. Mas deixa eu primeiro apresentar quem fez essas coisas todas. Se ela não desmaiar, não, mentira, ela não tá tão nervosa assim. Eu vou conversar agora com a escritora araranguaense, Heloísa Zanardo Perraro. Boa tarde, tudo bem, Heloísa? Tudo. A Heloísa, que já escreveu... São 2 livros que eu fiquei sabendo. Eu fiquei o tempo que de dizer pra ti. Eu devo confessar porque isso ameniza meu coração. Eu senti inveja. Um pouco de raiva até. Porque eu levei tantos anos pra escrever um livro. Tu escreveu 2 livros. E quantos anos tu tens? Bom, eu tenho 10 anos. 10 anos. E já escreveu 2 livros. Eu tenho só 22. Escrevi um. Deixa eu ver qual é o outro ali. Tem a Maricota. Ai, gente, é tudo da Maricota. Ah, tu tens uma personagem que volta nas tuas histórias. Antes da gente falar dos livros, deixa eu apresentar aqui o produtor e também pai da Heloísa, Anderson Paulino Perraro. Boa tarde, tudo bem, Anderson? Oi, boa tarde, Karen. Boa tarde a todos os ouvintes que estão acompanhando a Rádio Araranguá. Que orgulho, né? Eu não vou falar, senão eu vou chorar. Ai, que lindo! É muito Ele chora emocionante. pra tudo. Ele chora pra tudo. Eu vou te dizer uma coisa, tu é essa menina maravilhosa, provavelmente porque tem um pai assim. Sabe? Mas vamos contar. Bom, aqui tem então, são 2 livros. Corta aqui pra mim com o faqueiro Tramontina da Correia. Corta aqui pra mim. Ó, são os 12. Qual foi o primeiro, Heloísa? O primeiro foi Maricota, a galinha que queria ser surfista, e o Essa segundo... aqui? Não, o outro. Tá, essa aqui. E o Tá segundo... aqui. Essa é a prancha dela, da Maricota. E o segundo foi Maricotinha Sangrenta. Eu já fiquei com medo desse aqui. Esse aqui eu fiquei. Parece Stephen Hawking. Não, Stephen Hawking. É Stephen King. Né? Stephen Hawking é o físico lá. Stephen King. Ai, que medo, né? Maricotinha. Maricota, a galinha que queria ser surfista. Da onde que tu tirou que tu queria escrever um livro? Primeiro de tudo. Bom, eu fiquei com vontade de escrever meu primeiro livro porque eu vi o meu pai escrevendo e eu era bem novinha, entre 6 e 7 anos. Tu era bem novinha. Uhum. Eu vi ele escrevendo com 6 e decidi começar a escrever o meu com 7 anos. Sim. E para fazer o primeiro livro, eu usei o sítio da minha bisa que mora no Costão da Serra, em Siderópolis. Sim. Lá é um lugar muito bonito, voltado de plantação de milho, tem os morros, é muito lindo, por isso que eu decidi também me basear lá no sítio dela. Então a história a Maricota vive nesse sítio. Vive. Ficticiamente. Ela existe de verdade ou não? Existe, ela é mascote do trabalho do meu pai. Ah, ela existe? Ela existe? É a galinha que existe? Na verdade, ela no sítio da Bisabela tem diversos animais, né? Aí nós temos uma agência de marketing aqui em Araranguá e nós adotamos uma galinha como mascote da agência. Ah, tá, porque é a mascote. Isso, Beleza. e foi dado para ela. Na verdade, o símbolo da publicidade e propaganda é um galo. Né? E nós temos a galinha, porque nós não somos preconceituosos, né? Adoro! E aí vocês adotaram a galinha, mas ela não se chama Maricota. A Maricota é só a tua, Heloísa. Não, mas a galinha se chama Maricota. A galinha se chama Maricota. Se chama. Bueno, aí tu disse assim, como é que foi? O que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Não tô Eu brincando, também não sei. Ontem a gente voltando de viagem, eu perguntando, mas Maria, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Quem é a Maria? Maria é minha melhor amiga. Tua melhor amiga. Não, mas a pergunta que eu ia fazer, o que nasceu primeiro? Foi a personagem que tu ficaste com vontade de contar a história dela? Ou foi vontade de escrever um livro sobre qualquer coisa? Bom, primeiro veio vontade de escrever um livro. E depois eu tive a ideia de escrever sobre os animais e o sítio da Bisa. Tá, e aí, não sei se alguém já te disse que assim, tipo, que não existe galinha surfista no Isso no eu mundo. sei. Tu sabe, e mesmo Sei. assim tu insistiu nessa loucura aqui. Insisti. Por que tu resolveu fazer um livro de uma galinha que queria ser surfista? Bom, porque eu sempre gostei da praia e o livro, ele remete a, tipo, dizer que nunca pra desistir dos seus sonhos. Porque a galinha, ela queria ser surfista, mas os animais do sítio falavam, você não vai conseguir ser surfista. E no final, ela sai lá de Siderópolis e para aqui no Morro dos Conventos surfando.
Ai, gente, não posso com isso. Olha, dá pra pintar. É, o livro é Foi pra feito de propósito, sim? pra colorir. Ah, vem... Os dois. É tudo de colorir. Que gracinha. E eu tava vendo que é uma coincidência nos sobrenomes de sua equipe, né? Que a sua história é Heloísa Zanardo Perraro, as ilustrações são de Anderson Paulino Perraro e a revisão é da Ludenira Zanardo Perraro. É, eu escrevi, o pai desenhou, a mãe corrigiu. Sei. Como é que é isso? Começou brincando? Foi uma brincadeira entre vocês em família? Então, olha só. Uma vez eu ouvi no programa do Jô Soares, ele entrevistando alguém, e alguém disse: se tu escrever uma página boa por dia, em 365 dias, você terá um livro de 365 páginas. Nossa, muito bem escrito. verdade. E aquilo me veio na cabeça e eu tinha uma história já minha que eu achava interessante. E eu disse: vou colocar isso no papel. Levou mais de 10 anos o meu livro, que não tem 365 Ai, tô me sentindo páginas. menos humilhada agora. A gente passou por um período, a casa incendiou junto com o computador, a história se Sei. perdeu toda e a gente reescreveu ela. O livro né? dele. Ah, que lindo. Aí, nesse tempo todo de escrever, ela sempre me acompanhou e com curiosidade para saber como é que era a história. Até que um dia ela disse: pai, eu quero escrever um meu também, tu me ajuda? Ajudo. E aí surgiu de brincadeira o primeiro livro, o primeiro lançamento, e a coisa foi tomando uma proporção maior assim do que até a gente pensava. É muito impressionante. E porque parece muito fácil. Mas não é fácil. A gente fala assim, vou fazer com meu filho. Não é nada disso, gente. Isso aqui e parece tudo assim, uma brincadeira e bastante diversão. E deve ter sido bem divertido também. Foi. Mas requer muita responsabilidade, muita atitude, muita disciplina, empreendedorismo, sabe? Isso aqui é genial. E acontecer dentro da tua casa, assim, sabe? Da equipe, estar lá, assim, unida. Isso aqui é muito lindo. Muito lindo. Vocês têm incentivado outras crianças a escrever? Então, ele até tem uma história desse livro assim, ó, que as primeiras edições a gente começou imprimindo as páginas em impressora laser, imprimindo a capa numa impressora laser colorida, plastificando com papel contact, montando em casa, eu, minha esposa e a Elo, nós mesmos montávamos os primeiros livros. Até que depois nós descobrimos uma outra técnica de impressão sob demanda. Né, que os livros saem com valor semelhante e isso permite que qualquer pessoa possa se tornar um escritor. E aí foi quando acendeu a lâmpadazinha. Opa, a gente precisa incentivar outras pessoas a serem escritores também. Né? Então, junto nesse trabalho, veio a oportunidade de nós apresentarmos em escolas, em outras entidades, né, esse trabalho, para que outras pessoas pudessem. E nós descobrimos outros escritores no meio do caminho que têm as suas histórias no rascunho e não tem a oportunidade de escrever. E aí a gente descobriu que existem gráficas que, se você quiser um livro, eles imprimem um livro. Se você quiser 10, eles imprimem 10. Né? E a gente está divulgando esse trabalho, incentivando, inclusive espetando os professores, né, para que eles despertem nos alunos deles. Eu acho que até, não sei se caberia falar sobre isso agora, mas é um trabalho que a gente vem executando formiguinha, por uma paixão nossa, que é de ler e de escrever, né, e tentando incentivar isso nas outras pessoas e outras escolas, entidades, assim por diante. Sensacional, incrível, incrível. Tem uma fã aqui, que eu acho que deve ser a fã número 1, não sei, eu chuto que seja, que é a Lud Zanardo Perraro, desculpa, dando os parabéns para Heloísa, minha filha linda! Tá dado os parabéns. Muito lindo isso, nossa, que maravilha. Vocês vão dar um livro desses para eu sortear, é isso? Qual? Esse aqui? Esse aqui é o segundo. Esse aqui eu fiquei meio com medo. Maricotinha Sangrenta. É a Maricotinha quando era nova? Não, é a Maricota. A Maricotinha é a filha da Maricota. É a filha da Maricota. Já tá na segunda geração. E a Maricotinha Sangrenta. Mas é de horror ou não? Tu lê no... Não, senhora, tá escrito aqui história de terror que acontece no sítio da Bisabela. Ai, meu Deus. No final, tudo
Tudo dá certo? É. Eu posso ler tipo à noite? Antes de dormir? Eu vou conseguir Pode. dormir? Vai. As crianças conseguem dormir? Conseguem. Se leem essa história. Essa aqui é a Bisa? É. Ai, meu Deus, que coisa mais linda essa filha de vocês. E a nossa escritora Heloísa tá dando de presente pra gente sortear um livro desse, é isso? É. Autografado. Eu nem disse nada, já estão ligando. É 35240137. Quem ligar primeiro, 35240137, vai levar de presente esse livro da Heloísa Zanardo Perraro, autografado aí pra guardar. É alguém que certamente não para por aqui, né? Tens vontade de continuar escrevendo? Tenho. É cansativo? Não. Não. Precisa ter paciência, mas não é cansativo. Mas tu escreve o quê? Tu escreve à mão ou tu escreve no computador? Bom, quando eu tenho ideias que eu não tenho acesso ao meu computador, eu escrevo no papel, mas se eu tô com o computador ali, eu faço direto no computador. Sei. Tu tem a disciplina de todos os dias, tal hora, eu vou escrever até terminar, ou assim, quando dá na cabeça? Quando surgem ideias, eu acho melhor a gente ir ali escrever, mas eu nunca tive um horário assim pra fixo. escrever. Tu é bem artista mesmo, só quando vem a inspiração. Quando vem a ideia, Aham. E tu falas como se tivesse outras ideias de outros livros. Tem alguma coisa pipocando aí? eu fiz um lançamento lá no Sesc e eles pediram muito um livro de aventura. Sei. E daí Sesc agora... não pediu nada pra mim. Olha, não, mentira, eu tô brincando. Um beijo pra Cléo que pediu, sim. Não deu tempo de fazer ainda meu lançamento lá. Daí eles pediram um livro, então. Pediram um livro de aventura. Daí agora já tem que pensar no que fazer. Tu leu recentemente os teus livros? Os meus livros, sim. Eu sei a história. Tá, mas tu leu assim, fazendo de conta que não tinha sido tu que tinha escrito? Tu já fez essa Sim. experiência? E o que tu achou deles? A gente lendo assim é muito legal. É? É. Tu gostou? Não ficou com vontade de mudar nada? Não. Ai, meu Deus, ela não tem a maldição dos escritores. Tu tens a maldição dos escritores, Anderson, de escreve cada vez que relê muda alguma coisa? Bom, para quem demorou 10 anos para escrever um livro, tu tens ideia de quantas vezes patinou, né? Porque quando o pai começou a escrever o livro dele, eu tava na barriga da minha mãe. Sei. E aí tu já tem 2 livros lançados e agora que ele lançou o dele. Sei. Bom, e como é que nasceu esse teu livro aqui também, Anderson? Então, foi a partir daquela entrevista lá, né? E o livro ele é uma coisa interessante, porque vem na tua cabeça na hora o início e o fim. O meio é que complica. Né? E aí, para te dar volume e tornar uma história interessante. Mas a partir disso, eu comecei a pensar em algumas técnicas que hoje a gente divulga para que as pessoas possam também ter desenvolver o seu enredo com mais facilidade. Por exemplo, no meu livro, certo? Nesse livro, os personagens são pessoas reais, são colegas meus. Sim. Então é fácil de a gente descrever como é que ele é. Não se perde, né? Exato, né? O ambiente, ele é aqui em Araranguá. É um livro futurístico, 2060, num morro dos conventos destruído pela economia e pelas tempestades, né? Na famosa cabana da bruxa, que a gente chama, que tem lá no morro dos conventos. Então toda a história se passa naquela cabana com pessoas conhecidas. Então o início e o fim eu sabia, eu tive que desenvolver o meio, que é onde a gente patina mais um pouco. Mas isso serviu para quê? Para a gente dar ideias, por exemplo, nas escolas. Se a pessoa vai lá, a criança, escrever um livro hoje, então pega a história do Robin Hood e transforma os personagens nos seus amiguinhos. E aí, em vez de ter o Frei Tuck, por exemplo, vai ter o Frei Tiaguinho. Sim. Em vez de ter o Robin Hood, vai ter o Romeu, Sim. qualquer coisa, né? E aí isso facilita para as crianças que estão exercício. em início da atividade, fica muito mais fácil para eles desenvolverem as histórias. Então, até uma coisa que a gente sempre espeta aos professores. Tu tens uma sala com 30 alunos? Tenho. Ótimo. Então, tu divide em grupos de 6. 2 alunos tu faz para fazer as ilustrações e 4 desenvolver o enredo de uma historinha de 4 páginas. E aí a tua sala vai ter lá 5 turmas, tu vai ter um livro de 20 páginas com 6 historinhas infantis diferentes, onde Verdade. todos os alunos escrevem. E eu acho que começa assim.
né? Alguns vão se envolver mais, outros vão se envolver menos, o que é normal, né? Mas é muito importante. Mas é uma vivência, né? Sim, e para despertar a criatividade, uma outra preocupação que a gente tem é o seguinte: com o advento da internet e as redes sociais, hoje tu vê muita gente escrevendo errado. Nossa! Bom, o verbo mesmo não termina mais nada em R, né? Uma coisa. E eu ia até falar uma coisa, que era a questão das músicas modernas hoje, mas eu vou deixar porque os nossos sambas do passado, as nossas músicas do passado também tinham bastante dessa coisa meio carioca, assim, né, de falar errado. Então, se hoje nas músicas modernas é nós vai ir, nós vai sentar, nós quica, né? O samba também, o Ernesto nos convidou, né, naquele passado. Então, existia uma forma de se expressar que não é com o português correto. Eu não digo aquele português correto de literatura, Sim, o antigo clássico, né? É. Mas pelo menos a conjugação certa do verbo, eu acho que se as pessoas lerem mais, escreverem mais, eu acho que a gente consegue corrigir isso. Consegue, ai, nem dói. É tão bom. Olha, o funk ganhou o livro Maricotinha Sangrenta. É Alcione da Silva Rosa da Uruçanguinha. Tu conhece, será? Não, né? Não, é fã mesmo, né? do nosso bairro. Tu fica muito famosa e tu não sabe as pessoas que te amam, que seguem o seu trabalho. Essas coisas acontecem, dona Heloísa. Cada vez vai ser mais. Daqui a pouco as pessoas estão ligando lá da Paraíba, do Acre, né, do México, querendo seus livros. Tu tem que acostumar com isso aí. Tu acha engraçado? Tu acha que não vai ser? Tô brincando contigo. Ó, vou deixar o nomezinho ali que depois tu vai assinar e deixar aqui na recepção pra gente fazer o sorteio, tá bom? Tá. E aí tu começou já a escrever esse teu livro de aventuras ou não? Não, primeiro tem que surgir a ideia e tem um tempinho extra. Ah, porque não surgiu nada ainda. Não. E tu começa pelo personagem ou pelo enredo? Bom, eu prefiro sempre primeiro ter os personagens prontos, porque daí eu sei o que eu posso fazer com cada um deles. Ai, aqui deixa eu pegar de novo a Maricotinha ali, que tem a Bisa. Tu usa personagens reais, como a Que Bisa que existem. tá aqui, né? Até essa história da Bisa, eu acho que ela conta que tem um fato emocional, né? A Bisa tá viva? Ela mora lá? Depois que eu escrevi o livro, ela estava internada no hospital. Ah, E daí deu tempo de entregar o livro pra ela, só que um tempo depois ela faleceu. entendi. Mas ela viu. Viu? Ela deve ter ficado encantada, né? Tu tava junto quando ela viu o livro? Eu fui entregar pra ela no hospital. E ela? A reação? Acho que nem sabia o que dizer. Ela falou alguma coisa ou não? Eu acho que não consegue nem falar nada. Que bom que tu conseguiu fazer isso. E ela vê a netinha, Bisneta, né? bisnetinha, a bisneta. Uma pessoa incrível como tu, Heloísa. Que maravilha. E ela vai ficar para sempre nas Vai. páginas dos teus livros. Tu acha que a Bisa volta em outros livros? Volta, com certeza. Ah, é? Ela é pra ser uma personagem meio que... É uma das personagens principais. Ela e a Maricota. Ela e a Maricota. Isso é sensacional. Qual foi a primeira vez que tu gostava, quando era pequena, tu gostava de ler livrinhos ou tu gostava que teus pais lessem pra ti? Bom, eu não me lembro direito. Ah, Mas eu acho que eu gostava de ler. que tu gostava de ler. Ela gostava mais de ouvir ou ela gostava mais de história lida ou história inventada? Não, é porque, na verdade, no início, a Elo já entrou para a escola alfabetizada, né? Nós ensinamos ela a ler e escrever em casa, antes sei. da escola. E a gente vem nesse processo, por exemplo, na turma dela, ela está aprendendo multiplicação, função, e em casa Divisão. já está aprendendo raiz quadrada e Sei. conjuntos, né? Mas Então, não é meio chato, Heloísa. Vamos só nós duas aqui. Não é meio chato tu tá lá estudando coisa lá na frente? Não, Não, muito bem. E tu ajuda teus colegas, que daí tu já sabe, né? ajudo. Ih, se ajuda veio Mas bem é dentro. o que o pai tá me ensinando em casa, a gente ainda não tá aprendendo na Não, escola. isso aí que tu não pode ensinar pros teus colegas, não vão entender nada. Nem o Edivar não sabe fazer raiz quadrada. Não é qualquer um, entendeu? Eu tô dizendo lá na escola aquelas coisas que tu já sabe, que tu tá na frente. e tu Sim, quer- ajudo. Ah, muito bem.
Então vocês têm todo um acompanhamento já diferenciado. Isso, né? Então ela já aprendeu o gosto de escrever bem novinha, lá com 4, 5 anos de idade, ela já estava escrevendo. Então não teve a necessidade. A gente leu, nós todos os anos nós solicitamos aquela coleção do Itaú que manda livros, né? E a gente solicita e lê e repassa os livros, porque isso é importante, né? Na nossa prateleira é o pior lugar para ele ficar. Né? Ele tem que ser compartilhado. Eu tenho total apego, não compartilho nada. Um defeito bem grande da minha alma. Mas enfim, gente, quero parabenizar muitíssimo vocês. Tem mais um parabéns aqui, Grace Kellen Nunes Ribeiro. Tu conhece? Conheço. Quem é? Amiga da mãe. Amiga da mãe. Trabalha com a mãe. E ela disse, parabéns, hello! Me mandou um monte de carinha com coraçõezinhos pra ti. O Adércio Welter, nosso querido Adércio, diz parabéns, Heloísa. Família linda, Anderson e esposa estão de parabéns por essa princesa maravilhosa. Obrigada, Dércio. Obrigada, querido. Heloísa, tu já pensou assim, no teu futuro, se tu quer continuar escrevendo? Ou se tu quer ser só escritora? Ou se tu quer fazer alguma outra coisa e continuar escrevendo? Bom, eu pretendo continuar escrevendo. Então. Mas eu também pretendo continuar fazendo minhas peças de teatro. Porque tu é atriz ou tu é diretora ou escritora ou o quê? Atriz. Tu é atriz. Com licença, que não chegou na minha pauta que tinha esse detalhe da sua atuação. Mas tu é muito metida, dona Heloísa. A Heloísa tá na 6ª peça de teatro com o grupo da Leia Batista, os Arteiros. Mas olha, então ela vai muito longe. E esse teu vestido me parece uma coisa meio de sereia. É? Fundo do mar. Foi tu que escolheu ou foi tua mãe ou foi teu pai? Eu ganhei ele de presente no meu aniversário de uma amiga. E ela acertou em cheio, assim, a hora que tu abriu, tu se sentiu assim, a própria Ariel. Aliás, falar em Ariel, me diz um livro ou uma história bem bacana que tu já leu, que tu amas, assim. Bom, tem uma história que eu gosto de uma menina, eu ainda não terminei de ler o livro dela, eu ainda tô lendo, que é o Diário de Anne Frank. Mas é muito triste, tu não achou? Não. Eu gosto da história dela. Eu vi que tu escreveu um negócio sangrentinho aqui, tu não é? Tuas leituras também não são assim, então. Mas esse aqui é pra criança. Esse aí E não é um terror de morrer de medo. Não é. E pode até fazer a pintura aqui. Bom, tu queres ler um pedacinho do teu livro, alguma coisa ou não? Se tu quiser que eu leia um capítulo. Não sei, um capítulo não dá tempo, mas uma coisinha. Deixa eu ver se não tem uma introdução aqui. Aqui, ó. Eu acho que lê a introdução pra gente, por favor. Maricotinha Sangrenta é uma adaptação da lenda urbana Maria Sangrenta para o mundo da galinha maricota. A história de terror acontece no sítio da Bisabela, onde moram os bichos que fazem parte da turma da Maricota, e foi cenário da história do primeiro livro, Maricota, a galinha que queria ser surfista, escrito em 2016. Espero que gostem. Boa leitura. Heloísa Nardo Perraro. Ô, Heloísa, mas aqui na sua tua foto parece que tu tá mais velha do que tu tá agora, sabia? Acho que é a franja, parece que tu tem uns 14 anos aqui. E tu tem 10. Tenho. Tu tem certeza que tu tem 10? Tenho. Quem é que te disse que tu tem 10? Não sei. Eu nasci em 2009. Quem disse que nasceu em 2009? Ele. E tu acreditou nele? Tu Eu tenho que acreditar, né? Tu confirmou com a tua mãe que tu tem 10 anos? Não, eu nunca Tu não parei pra confirmou, pensar. tu nunca parou pra pensar que talvez tu seja uma pessoa de 50 anos e por isso tu já escreveu 2 livros. Que não é esse negócio, tu sabe que não é normal ter 10 anos e escrever 2 livros. Tu nunca duvidou dessa história. Não. Tu acha que tem 10 mesmo? Eu tenho 10. Tenho. Heloísa, vamos marcar muitas entrevistas, nós duas? Vamos? Tu gostou? Gostei. Não tá mais nervosa? Não. Tá, então a gente vai marcar um monte pra gente rir, contar um monte de histórias. Beleza? Beleza. Muito obrigada, parabéns, tu é uma pessoa maravilhosa, que tu tenha muito sucesso também na tua carreira como atriz, como escritora, enfim, né, na literatura, no teatro, em tudo que fizeres na tua vida. Deixa eu ver o que chegou aqui. O Motinha tá mandando um abraço para o Pardal e a filha, pra Karen e todos os ouvintes. Obrigada, Motinha, um beijo pra ti, pra esposa, pra família toda. Tá aí, o Motinha mandou um beijo pra ti também. Eu queria fazer uns agradecimentos. Claro.
Vamos lá. Bom, eu queria agradecer o meu pai e a minha mãe por sempre estarem do meu lado ajudando. Eu queria agradecer a minha tia, a Alessandra, que fez a correção no segundo livro. Ao Sesc, principalmente a tia Camila, que sempre influenciou a gente a ler. Também ao meu grupo de teatro, os Arteiros, um beijo. E também pra minha escola inteira, Isabel Florizubi. Muito bem, ela nem leu, é tudo de cabeça. Sensacional, tô maravilhosa, continue assim. Que sorte ter nascido com um pai e uma mãe assim, né? Tu também teve muita sorte, garota. Faça bom uso dessa sorte. E pai, olha, o que eu vou dizer, né? Emocionante mesmo, né? Barbaridade. Já chorou. Mas não tem como não chorar. Guria, Ele chora em tudo. ele chora em tudo. Chora. É só tu de filha? Mas eu queria ter um irmãozinho. Tu queria ter um irmãozinho? Vamos Queria. conversar sobre isso. Olha só, tá terminando o programa, mas a gente pode discutir essa relação dos teus pais aqui no programa. A gente debate num horário. Todo mundo fica assim, não vai ser um irmãozinho, não? É pauta para outra. Fala para outra conversa. Mas tu sabe que os pais de meninas, quando tem só filhas mulheres, eles são mais sensíveis. Eu não sei se eles têm filho porque eles são só mais sensíveis ou se eles ficam sensíveis porque eles têm filhas, mas eles são assim, mais especiais, os pais de meninas. Tá, não quero, é que eu não quero mais parar de falar contigo. Eu não queria terminar esse programa, eu tô muito apaixonada, Luiz. Mas eu vou terminar. Tá bom. Obrigada. De nada. Pai, mãe, né? Lá um beijo também pra sua esposa, parabéns. Parabéns, muito obrigado e parabéns pelo programa também. Né? E obrigado por esse espaço para ajudar a gente a ajudar os outros. Então, a gente está sempre à disposição. Muito obrigada. Que o projeto de vocês cresça muito e conte com a gente. Obrigado. Tá, obrigado. 16h01, a gente se passou, né? Eu sei, mas ela é irresistível, gente. É uma paixão. Termina o programa aqui. Amanhã a gente volta a partir das 14 horas. Um beijo. Até lá.